Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. E não é nenhuma surpresa o São Bernardo já estar garantido na segunda fase do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. Nos últimos 3 anos, a equipe tem feito boas campanhas, chegado nas quartas de final e, inclusive, no ano passado só ficou fora porque os dois clubes que classificaram fizeram uma pontuação maior, mas ainda assim terminou no quinto lugar geral da fase inicial do Paulistão. E para contar um pouco mais do contexto do Tigre, do trabalho que é desenvolvido pelo Bernô, a gente traz aqui Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo Futebol Clube. Catalá, satisfação tê-lo novamente aqui com a gente no Nossa Resenha, agora para falar das coisas do São Bernardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazerzão falar com vocês. É sempre legal a gente poder, enfim, trazer para os torcedores e para aqueles que gostam do futebol um pouquinho da realidade do trabalho aqui dentro do São Bernardo. Ao meu lado, estreando hoje na bancada do Nossa Resenha, Álvaro Loureiro, jornalista, comentarista daqui do nosso futebol. Álvaro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês no Nossa Resenha, né, no nosso futebol, e especialmente para bater um papo com o Ricardo Catalá, que tem sido um dos destaques aí do Campeonato Paulista. Estreia com aquele friozinho na barriga, viu, Matheus? Boa! E para a gente começar o papo com o Catalá, falando das coisas do São Bernardo, eu queria saber como é trabalhar num clube onde a gestão é empresarial. Todo mundo sabe que o São Bernardo ele é gerido pelo Grupo Magnum. Qual é a diferença de você ter hoje um São Bernardo nessa pegada? Não é uma SAF, mas é um clube empresa, é gerido por uma empresa, de um clube associativo naquele formato mais tradicional? Assim, sempre haverá prós e contras. Eu acho que são mais prós do que contras. Ter um proprietário, ter um dono facilita e agiliza processos. Então, quando você precisa tratar de algo importante, você não precisa validar com 6, 7, 8, 3, 5 diretores estatutários. Você pega o telefone e trata diretamente com o proprietário sobre as questões que são importantes. Então, existe uma limpeza na comunicação, tem menos poluição, tem menos ruído, tem menos obstáculos e mais praticidade. Normalmente, as empresas que gerem clubes de futebol são empresas de sucesso em suas áreas, e pessoas que obtiveram sucesso em suas áreas têm uma visão mais holística, mais profunda de processos, e um clube de futebol não é diferente. Ele precisa ter seus processos bem definidos e saber como isso vai rodar. Então, ter uma administração pautada em governança corporativa ajuda muito, no sentido de você não ter que ficar gastando tempo para explicar coisas que um empresário de sucesso sabe de cor e salteado. Catalá, até em cima dessa questão do Matheus, né? A gente tem visto nos últimos anos alguns times considerados menores, assim, de menor expressão, conquistando sucesso, né, no âmbito do futebol brasileiro, estadual, até nacional. A gente pode citar o caso do Mirassol, que você conhece bem também. A organização, né, o trabalho sério, ele faz muita diferença no futebol, né, Catalá? Muita diferença. E é o que eu te digo, assim, quando você trabalha com pessoas que... Nenhum empresário de sucesso chegou onde chegou sem obstáculos, sem fracasso, porque o fracasso, ele é momentâneo. Você vai lá, faz os ajustes necessários, melhora aquilo, corrige o que precisa ser corrigido e evolui. E um clube de futebol é o mesmo processo. São Bernardo, como vocês mencionaram no início do programa, vem fazendo boas campanhas no Paulista nos últimos anos, boas campanhas na Série C nos últimos anos. Então, acho que tudo isso uma forma de otimizando a identidade que vai sustentar o clube quando ele estiver em divisões maiores, e obviamente ter uma liderança com uma visão mais macro da situação ajuda muito,
porque ajuda você a entender para onde o clube quer ir, você como profissional entender para onde o clube quer ir, como ele vai, e facilita muito essa comunicação. Olha, a gente precisa disso, por isso e isso, e aí você não precisa ficar elaborando ou embrulhando aquilo num pacote muito bonito para vender para ninguém, porque o objetivo é o mesmo e é tudo muito prático. O seu trabalho, que começa ano passado no São Bernardo e tem a continuidade para 25, ele é quase que uma sequência, digamos assim, do trabalho do Zanardi, que também é muito identificado com o clube e é um dos caras que proporcionou esse crescimento dentro do campo. Trazendo mais para a questão do futebol mesmo, da bola, qual é a receita para essa regularidade? Porque o São Bernardo tem feito ótimas campanhas no Paulista. Na Série C, nos últimos 2 anos, não subiu por muito pouco. Qual é a receita da regularidade? Eu acho que uma dessas, um desses temperos dessa receita é não trocar de treinador frequentemente. Então, eu venho para o São Bernardo em 2020, faço 20 e 21 aqui, saio. O Zanardi era treinador do 20, o clube opta por promovê-lo e eu acho que foi assertiva a escolha. O Zanardi faz 22, 23 e o começo de 24, e aí eu retorno e já estou há um ano no comando do clube. Ou seja, nos últimos 5 anos o clube teve 2 treinadores. E treinadores com ideias similares, não necessariamente de jogo, mas e aí quando eu falo de jogo, não de plataforma, e sim de ideia de jogo. Ser uma equipe agressiva, ser uma equipe equilibrada, ser uma equipe que toma poucos gols sem deixar de ser ofensiva, construir uma identidade para o clube. Então o clube hoje tem uma identidade, inclusive falando de plataforma. Então acho que essa sequência de trabalho e pouca alternância de treinadores ajuda o clube a se desenvolver, porque quando você tem um treinador a cada 3 meses, ou você tem 3 treinadores na temporada, o treinador ele está ali normalmente para apagar incêndio, e apagar incêndio significa fazer o que é prioritário e não necessariamente o que é melhor para o desenvolvimento do clube. E nesse caso aqui, quando você troca pouco, você está sempre buscando fazer o que é melhor para o clube, porque o caminho está bem desenhado, ele está delineado com a direção. Ó, nós vamos para cá desse jeito. A gente sabe que vai ter tropeço e que vai ter dificuldade, a gente vai fazer as correções, mas nós não vamos nos desviar desse caminho, porque a gente entende que esse é o caminho para o sucesso. Então acho que isso facilita muito, facilita no convencimento de atletas virem jogar no São Bernardo, porque sabe que eu vou iniciar o ano com esse treinador, provavelmente vou terminar o ano com esse treinador, sei que a equipe vai jogar dessa forma, sei que vai se comportar dessa maneira durante a temporada toda, o modelo de jogo casa com o meu estilo como atleta. Então tudo isso vai fazendo com que o clube siga numa direção de crescimento. Catalá, e trazendo para essa campanha, né, para 2025, a gente está vendo alguns lances da campanha do São Bernardo no Campeonato Paulista. Qual o balanço que você faz dessa campanha até o momento, né? Porque para a gente, olhando de fora, olhando os números, é uma das campanhas mais estáveis do Paulistão até o momento. Assim, nesse momento que a gente conversa, nós somos a segunda equipe com mais vitórias na competição, segundo ou terceiro melhor ataque, quinta de melhor defesa, se eu não me engano. Acho que é uma demonstração grande de equilíbrio, com números excepcionais. Penso que mais do que os números, o clube, a equipe performa bem, e acho que tem uma grande virtude, que é, mesmo quando não performa bem, é madura o suficiente para sofrer e vencer. Eu acho que essa é uma receita importante para equipes que querem construir algo a mais dentro de uma competição. Você falou em sofrer, saber sofrer e vencer. E é interessante a gente observar o elenco do São Bernardo, porque ele manteve uma espinha dorsal do ano passado. E considerando até a forma como o clube é gerido,
A gente vê muitas vezes o clube não conseguir o objetivo final da temporada do São Bernardo, era conseguir o acesso para a Série B, e tem um verdadeiro desmanche no elenco. O Tigre fez o caminho contrário. Você tem a espinha dorsal do ano passado, e eu queria que você falasse da importância desses caras para o seu modelo de jogo. Como você mencionou, assim, o clube, como eu também já mencionei, o clube sabe para onde quer ir e como, e acho que isso facilita demais. O clube consegue ter clareza de que, beleza, não atingimos o objetivo do acesso da Série C para a Série B. Quais foram os motivos? Foram esses. Quais são os atletas que a gente entende que ainda podem oferecer coisas importantes para a camisa do clube, e as decisões são muito pautadas na razão e não na emoção. Isso facilita muito. E ter esse grupo de atletas remanescentes ajudou demais, porque a gente conseguiu inserir os novos com muito mais naturalidade. Quando você tem ali dentro do teu elenco de 30, 14, 15 que conhecem o modelo, eles são catalisadores da ideia, e aí obviamente não dá para dissociar o bom atleta ou o conhecedor do modelo do boa pessoa. São boas pessoas para compartilhar o conhecimento adquirido aqui dentro com os novos companheiros, porque entendem que quanto mais todos tiverem conhecimento sobre o modelo, sobre o funcionamento do clube, mais rapidamente o sucesso virá. Catalá, a gente sabe que antes de um grande desafio como é o Campeonato Paulista, né, antes da temporada, você se reúne com os seus companheiros de comissão técnica, diretoria, e estabelece ali os objetivos, né? Eu queria saber de você como é que está o São Bernardo em relação aos objetivos que vocês definiram para o Campeonato Paulista. Vocês já atingiram, estão acima já da margem, ou ainda falta alguma coisa para vocês nesse campeonato? A gente, assim, eu sou um cara que vivo muito a próxima partida, eu não gosto de fazer muitas projeções, que eu acho que quando você olha muito para o longe, você esquece de cuidar de todos os detalhes do perto, e aí você não tem o longe. Então você fica imaginando o longe, mas aí você não vence partidas e nem tem esse longe, porque acaba não sendo uma realidade. Então eu gosto muito do jogo a jogo e tento desenvolver essa mentalidade com os jogadores. A gente, obviamente, desenvolve alguns objetivos, inclusive para ter um norte. Então o primeiro objetivo era fazer 12 pontos o quanto antes, porque o Campeonato Paulista ele é muito difícil, sobretudo, como você mencionou, para as equipes consideradas menores, porque há uma discrepância gigantesca em relação ao orçamento. Depois o segundo objetivo era classificar, e em função de como o campeonato se desenrolasse, se possível classificar em primeiro, né, para ter o direito de decidir em casa, seja quem for o nosso adversário, porque nós pensamos que essa seria uma grande vantagem. Mas acho que esse terceiro objetivo, vamos dizer assim, estava muito mais relacionado ao desenrolar da pontuação da competição do que ser algo prioritário no início dela. As prioridades eram fazer 12 pontos o quanto antes e depois classificar, para ter o direito de brigar por algo maior, que é o que nós tentaremos fazer. Catalá, pensando na temporada toda, claro que a Série C é o objetivo, o acesso no final do ano, perseguido já nas últimas temporadas, inclusive, pelo São Bernardo, e até levantando as campanhas recentes do Bernô. Em 2023, ele empata em pontos com o Operário e também no saldo de gols, mas não sobe no gol pro. Então o São Bernardo está muito perto desse acesso pelo trabalho que vocês têm desempenhado. Vocês estão com o olho no Paulistão, mas já mirando a Série C também? Assim, como o clube é organizado, você consegue fazer algumas projeções. Dentre elas, montar um elenco que 90% dele tem contrato para a temporada toda. Ou seja, isso já é uma forma de pensar na Série C. Olha, todos os atletas que nós abordamos no mercado, a conversa foi, olha, nós faremos contrato até o final da temporada e não colocaremos cláusulas de liberação após o estadual. Esses atletas,
aquele que aceitar vir jogar no São Bernardo está aceitando a condição de fazer a temporada toda aqui. Então acho que essa já é uma forma de pensar na Série C. Alguns atletas têm o seu contrato finalizando no fim do estadual, mas eram contratos mais antigos. E aí, obviamente, a direção vai ter que sentar e tentar negociar. Quanto melhor a nossa campanha, mais valorizados eles ficam e mais assédio do mercado existe, inclusive aos que têm contrato vigente. Então acho que essa já é uma forma de pensar na Série C, mas nós estamos com, nesse momento, foco único e exclusivamente em fazer o melhor campeonato paulista que nós pudermos, porque a gente entende que essa é uma forma de fortalecer muitas coisas para conseguir fazer uma Série C confiável, estável, linear e que culmine no acesso. Catalá, ainda há pouco você falou sobre a tentativa de vocês, né, de identificar os motivos que fizeram com que o São Bernardo não conquistasse um dos grandes objetivos da última temporada, que era o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês já têm uma visão clara do que precisa ser melhorado, aprimorado da última temporada para que o São Bernardo chegue ainda mais forte nessa briga? Sim, isso já foi feito, mas como é uma questão que envolve muitas coisas, sobretudo processos internos, por respeito aos processos internos e à instituição, eu não vou abrir aqui para vocês, mas essa reunião foi feita poucos dias após o encerramento da Série C, foi refeita de 10 a 15 dias depois, porque quando você faz uma reunião assim muito próximo de um resultado positivo, há uma tendência de você ainda estar poluído negativamente, porque nós somos, ainda que tenhamos uma mentalidade empresarial, nós somos pessoas, temos sentimentos, então a gente revisitou tudo aquilo que a gente havia discutido na primeira reunião, alguns pontos eram convergentes, outros nós já tínhamos uma opinião um pouco diferente, porque o tempo vai ajudando você a ter um pouco mais de lucidez. A gente procurou debruçar todo o recurso, seja energético, de atenção, financeiro, para as coisas que eram passíveis de melhora, e a gente entende que as condições que nós reunimos hoje são condições favoráveis em consideração a 2024 e que nos faz, obviamente, ter uma perspectiva animadora da competição que se iniciará após o estadual. Catalá, você é um cara bem sucedido na Série C. Tem uma conquista com o Mirassol e tem uma ótima campanha de recuperação com o Remo. Tem um caminho específico para a Série C? Quais são os principais desafios para todas as equipes e os pontos positivos também que você vê na caminhada do São Bernardo dos últimos anos, já criando um lastro de Série C? Eu acho que assim, a Série C é um campeonato de regularidade, você precisa ser regular, precisa performar bem, vencer partidas, para que você se mantenha numa dinâmica positiva a maior parte da competição, isso é muito importante. E depois, do jeito que ela está formatada hoje, ainda que seja um quadrangular, é quase que um mata-mata, porque tem muita estratégia envolvida, o fator campo, torcida tem uma influência grande, camisa também tem uma influência grande, a gente sabe disso. Então, a gente obviamente precisa ter alguns cuidados, mas acho que o grande segredo dessa competição é regularidade. É uma competição em que você joga uma vez por semana, então isso ajuda bastante na recuperação dos jogadores, ajuda no desenvolvimento de conteúdos e treinos, porque, por exemplo, nesse Paulistão, nós fizemos 12 jogos em 40 dias, até um pouco menos, praticamente joga, recupera, você só desenvolve conteúdo em vídeo, você não consegue praticamente treinar. Já na Série C você consegue desenvolver conteúdo e melhorar a equipe no decorrer da competição. Catalá, a gente frequentemente diz que o Paulistão é o estadual mais difícil, né, do futebol brasileiro, mais disputado, mais imprevisível. Então são duas questões em uma. Primeiro, você concorda com isso? Você que está dentro, disputando essa competição, é de fato
o mais disputado do futebol brasileiro, e até que ponto esse Paulistão disputado como pode ajudar na preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro? Concordo que é o estadual mais difícil do país. E aí acho que tem duas perspectivas e eu gosto sempre de ter as duas porque elas te mantêm alerta, né? A primeira é fazer um bom campeonato paulista ajuda muito, porque você tem desafios de um nível muito alto de exigência e isso te obriga a performar muito bem. Ao mesmo tempo, quando o paulista acaba, pode, caso não haja um cuidado, haver um relaxamento por parte dos jogadores no sentido de... Porque o Campeonato Paulista, emocionalmente, ele é muito exigente. São jogos muito difíceis, um em cima do outro. Então, quando acaba o campeonato, o jogador tende a dar aquela... Agora eu quero respirar, e quando ele quer respirar, já está iniciando aí um grande desafio. Então, acho que para nós vai ter que ficar o exercício de usar tudo de positivo que o Paulista trouxe e não permitir que após o campeonato haja nenhum tipo de relaxamento para que a gente possa continuar o ano numa dinâmica positiva. Eu achei muito curioso isso que você falou da concentração dos jogadores, do nível de desgaste e do consequente relaxamento após o final da competição. E para você, enquanto comandante, enquanto o cara que monta o time, que pega uma pressão da torcida, da imprensa quando o time não joga bem, os técnicos, né, são os primeiros a serem questionados. Como é que você lida com isso pessoalmente? Assim, ó, essa é uma coisa que não me tira o sono, ainda que eu ache que, infelizmente, no Brasil, a gente ajuda pouco o produto, futebol. A gente criou uma máquina de massacrar pessoas. Se não houvesse erro, não existiria gol no futebol. Então, para alguém fazer o gol, alguém vai errar. E a gente está a cada 3 dias, porque se joga aqui a cada 3 dias, praticamente num julgamento, né? Os atletas, treinadores, comissões técnicas, elas são julgadas a cada 2, 3 dias, num mundo cada vez mais globalizado, em que todo mundo tem opinião, que inclusive nos programas esportivos, torcedores, blogueiros e afins têm voz ativa, e que em muitos dos clubes administrados não de uma forma empresarial, esse tipo de voz tem muito peso, né? Contrata-se para agradar a torcida, contrata-se para não apanhar da imprensa, demite-se para agradar a torcida, demite-se para agradar a imprensa ou formadores de opinião. Então, acho que isso não contribui para a qualidade do futebol, porque é isso, se a gente mencionou agora há pouco o Mirassol. Mirassol trocou pouco de treinador também nos últimos 5 anos, eu tive lá 2 vezes. O São Bernardo trocou pouco de treinador, o Operário, que é um clube que eu trabalhei, troca pouco de treinador. Curiosamente, essas equipes vêm fazendo bons trabalhos. Então, peraí, qual é a forma de cuidar do futebol? Vamos respaldar o profissional, vamos respaldar o trabalho, lógico, a cobrança faz parte, ela é inerente ao futebol e ela deve acontecer, porque ela te faz refletir, ela te faz buscar solução, enfim, ela te faz progredir, mas do jeito que está formatado, eu acho que tem um momento que fica quase que insalubre, sabe? Da minha parte, assim, eu penso o seguinte: a vitória para o treinador ela só serve para uma coisa, para te dar aí 10, 12 horas e um sono relativamente agradável naquela primeira noite. Depois já muda tudo. Você já tem que projetar a próxima partida, você já tem que pensar na equipe, na estratégia de jogo, na carga de treino. Um elenco é formado por 30 jogadores, mas só jogam 11 mais 5, então você vai ter sempre a metade dele insatisfeito, porque todos eles querem jogar. E aí às vezes você vence um jogo, mas você percebe 2 ou 3 jogadores chateados no vestiário, então você já vai embora com a preocupação: como eu vou fazer para amanhã
conseguir motivar de novo esses caras e inseri-los e mantê-los com a guarda alta para que eles possam performar porque nós podemos precisar. Então, o treinador tem muitas questões para cuidar, que eu acho que é até positivo, porque daí ele não tem muito tempo para ficar desviando o foco ou gastando energia com coisa que não vai ajudar. Queria até aproveitar esse embalo da tua resposta, porque você teve um trabalho no Remo de recuperação, salvou o clube do rebaixamento na Série C, mas na temporada do ano passado acabou tendo uma derrota para o Porto Velho e o trabalho não teve continuidade. Você atribui a esses fatores externos a falta da sequência naquele momento? Com certeza, com certeza. E é assim, ó, é aquilo que eu te falei. Aqui nós fizemos 20 contratações para esse Paulistão. Quando nós sentamos para discutir as coisas com o proprietário, olha, nós vamos fazer de 15 a 20 contratações, então é a maior reformulação do São Bernardo nos últimos 5 anos. Pode existir uma oscilação na competição em função dessas trocas de jogadores. Catalá, tá tudo certo, nós entendemos, pode acontecer, nós estamos juntos, vamos em frente, fica sossegado, a gente entende os riscos, mas a gente também entende que esse é o caminho. Essa mesma conversa foi produzida no Remo. Olha, nós vamos contratar mais de 20 jogadores, existe a possibilidade da equipe oscilar, existe a necessidade de uma adaptação em relação ao clima, porque é peculiar. O campeonato estadual é totalmente diferente da Série C, então vocês precisam definir se vocês querem um time para o estadual ou um time para C. Não, nós queremos um time para C. Normalmente, numa confecção de elenco, você erra de 20% a 30%, então se você contratou 20 jogadores, você vai errar ali de 6 a 9%. Né? Então, depois do estadual pode ser que a gente tenha que fazer aí mais ou menos umas 6 trocas. Não, tá tudo dentro do planejado. E no papel e aqui é tudo muito bonito, mas obviamente quando algum resultado não é positivo, como por exemplo foi contra o Porto Velho, aí é que a gente realmente vê se as ações vão se confirmar aquilo que foi dito e aquilo que foi escrito. Catalá, você disse há pouco que a gente ajuda pouco o produto futebol, né? E o assunto da semana, quando a gente fala em futebol, foi a discussão sobre o uso de gramado sintético ou o uso de gramado natural, com a manifestação de vários jogadores importantes do nosso futebol, contrariamente ao gramado sintético. Qual é a sua opinião em relação a esse assunto? A minha opinião, ela não é institucional, tá? Talvez o São Bernardo tenha uma opinião diferente da minha. Minha, pessoal, é que o jogo muda bastante, a velocidade da bola muda, o kick dela muda, não há uma uniformidade nos gramados sintéticos. Se você vai na Arena do Palmeiras, ele é de um tipo, se você vai na Arena do Botafogo é de outro tipo, na Arena do Atlético Paranaense é outro tipo, no Pacaembu, onde nós jogamos recentemente, é outro tipo. Nós tivemos aí de 7 a 8 escorregões no primeiro tempo, no jogo do Pacaembu, porque muda muito, o jogador vai mudar de direção e o tipo de piso interfere no deslocamento dele, interfere na velocidade da bola, o jogador fica muito mais inseguro para fazer um passe que ele normalmente faria num gramado natural. Então a minha visão pessoal é de que atrapalha. Eu não tenho os números dados sobre lesões, mas eu percebi que a manifestação dos atletas vai muito nessa direção, porque nós temos uma incidência grande de lesões, sobretudo as de ligamento cruzado anterior nesse tipo de piso. Então, acho que os jogadores estão se manifestando muito na direção da uniformidade em relação às condições e na segurança deles. Acho que eles têm pensado nisso. Minha visão é de que não ajuda, que mais atrapalha do que ajuda, mas eu entendo que há um responsável por regulamentar isso, e é esse responsável que deve, se possível, ouvir todo mundo para tomar as decisões que considera oportunas. Só lembrando que o São Bernardo joga num tapete, né, que é o gramado do estádio 1º de Maio, o gramado natural. Tive a oportunidade
de assistir jogo lá e fiquei realmente impressionado com a qualidade do campo. Catalá, tem me chamado muita atenção na parte tática, principalmente das equipes que não são dos ditos quatro grandes, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, a utilização de três zagueiros no esquema. Aí a gente pode falar do seu São Bernardo, do Novo Horizontino, do Eduardo Batista, do Velo Clube, do Guilherme, o próprio Paulo Comelli no Noroeste, enquanto comandou a equipe, usava uma formação com três zagueiros. Por que você acha que essa tem sido a tendência nos últimos tempos no Paulistão? Até mesmo o Zubeldia no São Paulo usou contra o Palmeiras, usou em parte do jogo contra a Ponte Preta. A Ponte do Alberto Valentim joga com três zagueiros, mas com um meia mais adiantado. Por que você vê a predominância desse esquema e se você acha que isso pode se refletir no futebol brasileiro como um todo? Eu acho que já é uma tendência no mundo. Tem muitas equipes jogando com três, com construção em três, não necessariamente com três zagueiros. Palmeiras fez isso muito ano passado, com o Marcos Rocha sendo praticamente esse zagueiro pela direita e fazia a dobradinha com o Mike sendo esse ala. Então, muitas equipes vêm utilizando esse tipo de construção porque ela te dá algumas alternativas. No nosso caso, nós utilizamos com três zagueiros e você mencionou várias equipes que o fazem também. Acho que a característica dos laterais no Brasil ajuda muito nesse sentido, porque o Brasil historicamente é formador de laterais que dão profundidade, que chegam no fundo, que tem bom acabamento, que tem uma capacidade de enfrentamento boa, bons cruzamentos. Então, ter esses laterais com um pouco mais de conforto e liberdade te dá a possibilidade de ser bastante ofensivo mesmo jogando com três zagueiros, porque em qualquer sistema você precisa pensar nas fases do jogo e quando você decide ser uma equipe ofensiva, aonde você vai estar vulnerável é quando perder a bola, porque as transições do adversário, ou seja, os contra-ataques, vai ser onde ele vai utilizar para te machucar. E ter três zagueiros te dá a possibilidade de estar mais equilibrado para esse momento do jogo, de repente facilitar o seu pós-perda em função da tua ocupação e buscar ser o mais ofensivo possível com os alas ou laterais e meio-campistas e atacantes. Então a gente entende que nesse momento hoje é o melhor sistema para competir. O São Bernardo também desenvolveu essa identidade nos últimos anos e acho que essa é uma coisa importante, você como treinador respeitar essa identidade do clube e obviamente sempre que possível dar sua contribuição para que aquela versão do que já existe seja melhorada. Catalá, a gente falou no início do nosso papo, né, sobre os ótimos números do São Bernardo na competição, mas acima de tudo do ótimo desempenho que o São Bernardo apresentou nessa fase de grupos de Campeonato Paulista. Para você, né, que já imaginou esse conceito na sua cabeça, o time já atingiu o nível que você espera ou ainda tem um lastro ainda para ser alcançado nesse campeonato? Não, sempre tem margem de melhora. Eu sou muito exigente comigo mesmo, com o staff e com os atletas, eles sabem disso. E esse grupo, a gente levou muita coisa em consideração na montagem dele. E aí vai um pouco daquele papo de reflexão sobre a Série C. É um grupo com um nível de compromisso com o resultado, desempenho e desenvolvimento gigantesco. Gigantesco. É um grupo que, diante das nossas melhores vitórias, o meu discurso de vestiário e do dia seguinte da partida sempre foi um discurso de trazer as coisas que não foram positivas e de esticar a corda, e eles deram a resposta. Então é um grupo realmente muito especial nesse sentido, é um grupo comprometido com essa ambição de ser melhor, de evoluir e melhorar, e aí, obviamente, justamente por esse motivo, a gente entende que a equipe está longe ainda de ter a sua melhor versão. A gente entende que quando passar a jogar uma vez por semana, essa equipe ainda vai melhorar bastante. Como é o Ricardo Catalá dentro do vestiário com os jogadores? É aquele cara mais paizão, o cara do acolhimento,
ou é mais sério, tem uma proximidade, mas mantendo ali uma relação mais profissional? Eu acho muito curioso quando você fala dos seus atletas, inclusive da montagem do elenco, levando em conta a pessoa, né? Não só o jogador. Como é essa relação interpessoal? A relação ela é ótima, nós vivemos num ambiente de alto desempenho, de altíssima exigência, então a minha condição de liderança exige que eles sejam desconfortados o tempo todo e eles escolheram ser atletas e obviamente são conhecedores de tudo aquilo que acontece dentro de uma dinâmica de equipe. Eu tenho uma ótima relação com todos os jogadores. Acho que cada jogador precisa ser tratado de forma individual, pessoal e intransferível. Então, já saí para jantar e almoçar e tomar café com alguns jogadores porque era aquilo que o jogador precisava, para você de repente ter um bate-papo com ele num ambiente fora daqui. E com outros não foi necessário. Com outros foi uma conversa privada, com outros a resposta melhor é quando ele é provocado perante os colegas, enfim. Cada jogador é de uma forma. Uma das coisas que nós trouxemos essa temporada para o clube foi um departamento de psicologia e desenvolvimento mental. Então, essa é uma das ações que nós decidimos levar adiante após a Série C e, obviamente, todos os jogadores, através desse departamento, tiveram o seu perfil traçado e isso ajuda muito a que o treinador possa ser mais assertivo nas abordagens. É uma relação ótima, muito boa, uma preocupação muito maior com quem eles são como pessoas do que como jogadores, porque não dá para você separar uma coisa da outra, mas de altíssima exigência, porque a gente é esportista de alto rendimento e o esportista de alto rendimento todo dia sai da cama para competir, para vencer. Antes do Álvaro, só fazer uma observação aqui. Claro. Vou já passar a palavra para você. O Ricardo Catalá tem curso de Psicologia do Esporte pela Universidade de Barcelona, para quem não sabe. Até em cima disso, né, eu queria resgatar uma fala do Catalá de agora há pouco sobre a necessidade da gestão emocional do grupo, né, e da necessidade de fazer todos se sentirem importantes, mesmo quando não estão jogando naquele momento, porque dizer isso é muito fácil, né, mas fazer, acredito que seja uma das tarefas mais difíceis de um treinador. Como é que você tenta fazer esse tipo de gestão, Catalá? É muito difícil porque hoje o atleta ele é rodeado por muitas pessoas. Hoje o atleta ele é praticamente uma empresa e nem sempre ele está cercado de pessoas que são especialistas ou profissionais em determinadas áreas. Muitas vezes ele escolhe um amigo de infância para ser o cara que vai cuidar disso, um primo para cuidar daquilo, um parente para cuidar de uma outra coisa. E essas pessoas normalmente vão dizer para o jogador que ele está sempre certo e os outros estão sempre errados. Quando você profissionaliza a tua equipe, a tendência é que essas pessoas tenham um pouco mais de clareza sobre os processos e possam ajudar o jogador a se desenvolver. Mas no fundo, se trata sempre do eu. O jogador por natureza, ele é um ser competitivo, ele teve que competir desde muito cedo e ele é um vencedor de obstáculos, ele é um ultrapassador de barreiras. O atleta que chega a performar no nível que nós jogamos hoje, ele foi muito resiliente, ele venceu muitas coisas, contextos desfavoráveis, desigualdade social, limitação cognitiva. Então, ele é já um cara que corre na veia aquele senso de competir, de vencer, de se desafiar. Então, obviamente, ele sempre entende, sempre vai ter a compreensão e o entendimento de que ele é merecedor de estar entre os 11. O que eu tento sempre mostrar para eles é que primeiro que eu não tomo decisão sozinho, elas são tomadas em colegiado com todos os membros do staff e comissão técnica, tudo é discutido em reuniões diárias
treino, jogo, preparação, estratégia de partida. E aí o mérito ele é sempre coletivo. Obviamente que eu sou encarregado de liderar esse processo e caso haja discordância, a decisão final ela é minha. E aí o que a gente procura mostrar para os atletas é que a gente vai tentar sempre ser o mais frontal, transparente, correto possível. Eu não digo justo porque eu acho que no futebol não tem justiça, porque o atleta que se dedica pra caramba, trabalha e de repente o treinador opta por outro por uma questão de escolha ou porque ele entende que para aquele jogo aquele cara é mais competente ou o momento do outro é melhor, eu não vejo justiça nisso, eu vejo uma escolha, uma decisão. Então eu tento sempre mostrar para os jogadores que a gente vai procurar ser honesto com todos, correto, transparente, vai tentar ser o mais justo dentro de uma lógica de dinâmica coletiva e selecionar boas pessoas, que foi o que a gente fez, ajuda muito nesse processo, porque por mais que o jogador esteja chateado, no fundo ele entende que não há má fé, não há dolo, não há intenção de prejudicar, e sim a necessidade como comissão técnica de tomar decisões que normalmente são impopulares. Tem algum caso concreto que você olhe para trás assim na sua carreira e diga: esse foi mais difícil no momento dessa relação interpessoal, de um jogador compreender que ele precisava ser uma opção naquele momento, não necessariamente no 11 inicial? Não um caso específico, mas normalmente os atletas mais jovens têm mais dificuldade de compreender isso, porque o atleta mais jovem ele está começando, vamos dizer assim, a vida esportiva dele. Ele tem um monte de desejo, de ambição, de sonhos e a geração atual ela é uma geração que quer tudo para ontem, porque o mundo está desse jeito, né? Você deseja comprar um produto, você pega teu telefone em 30 segundos aquele produto está adquirido e hoje a gente tem empresa que entrega no mesmo dia, se não no dia seguinte. É... Antigamente, para você assistir um programa na televisão, você tinha que se conectar na televisão, ligar a televisão no mesmo dia, no mesmo canal, diariamente, para você poder acompanhar a história de um filme, de uma série, de uma novela, do que quer que seja. Hoje não, você se conecta num streaming e se você quiser assistir 5 temporadas de uma mesma série, você assiste. Então hoje o mundo está formatado para o agora, para o ontem, para tudo rápido. E o jogador não é diferente, ele é produto do meio e ele obviamente quer tudo para ontem, então quanto mais jovem, mais difícil é fazer ele entender que existem etapas. Quando o jogador tem um pouco mais de lastro, é um pouco mais vivido, é mais fácil de conseguir conscientizá-lo disso, porque ele já teve essas experiências em outro momento. Catalá, se a gente estivesse conversando aqui com o analista Ricardo Catalá, como é que esse analista definiria o treinador Ricardo Catalá? Cara, eu não sei se precisa perguntar pro meu analista, cara, porque assim, eu ainda que tenha feito o curso, não é um curso para cuidar de gente, e sim entender sobre gente, né? Mas assim, eu me vejo provavelmente não muito diferente de vocês, um cara cheio de defeitos, um cara decente, do bem, bom pai de família, ótimo esposo, amigo dos amigos, um cara muito preocupado com o próximo, preocupado em fazer com que o ambiente em que eu estou inserido, a mini sociedade que eu vivo dentro da sociedade seja melhor, porque eu tenho filhos e entendo que essa é uma forma de contribuir para deixar algo melhor para eles. E, obviamente, erro muito mais do que acerto, como todo ser humano, porque nós somos falhos, mas com genuinidade e, sobretudo, boas intenções, sempre com uma intenção de ajudar o próximo. A minha missão de vida, o meu propósito que me faz levantar todos os dias de manhã é fazer a diferença positivamente nas pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu conseguir minimamente fazer isso todos os dias até o final da minha vida, eu já vou ter sido um cara realizado. Catalá, pensando nesse jogo único, quartas de final do Paulistão, tem uma preparação específica
já que não tem volta, né? Mata, como a gente fala, né? Nem mata-mata. Como fazer um trabalho pensando em 90 minutos perfeitos, sem erro? Primeiro, estudar muito aquilo que o adversário tem de fortaleza e debilidade. Segundo, conseguir ser assertivo na escolha dos conteúdos. Terceiro, nível de concentração altíssimo de todos aqueles envolvidos no processo, porque esse tipo de jogo, mais do que nunca, é decidido no mínimo detalhe e, e qualquer deslize pode ser fatal. Catalá, a gente falava agora há pouco, né, sobre os objetivos do São Bernardo, que o primeiro objetivo era alcançar o número de 12 pontos, depois se classificar, se der, se classificar em primeiro. E agora, né, já com a vaga garantida entre os 8 melhores, o que vocês conversam internamente, se é que você pode trazer aqui para a gente, em relação a objetivos? Dá para sonhar, quem sabe, com uma final, com um título de Campeonato Paulista? Eu acho que antes de pensar em final ou título, a gente tem que pensar em fazer um grande jogo, competir pra caramba e avançar de fase. Porque, como eu te disse no começo, talvez você fica pensando na final, esquece de cuidar um detalhe das quartas e cai fora, e aí aquilo você vai ficar mastigando aquele arrependimento a temporada toda. Então, o nosso objetivo é fazer um grande jogo, competir pra caramba, procurar honrar os nossos torcedores, nossos familiares e o proprietário que investe muito para fazer com que tudo isso seja possível, avançar de fase se possível, e aí a gente vai pensando fase a fase. O que a gente tem conversado é isso, assim, é um privilégio estar na condição que nós estamos, porque é um campeonato muito difícil e a gente precisa desfrutar do momento, senão a gente vira só produto do meio, ganha, ganha, ganha para entregar resultado e não desfruta daquilo que faz. E eu sempre digo para os jogadores que nós somos privilegiados, porque nós fazemos o que amamos, pouquíssimas pessoas conseguem trabalhar com aquilo que amam, e eu acho que isso aí já é um privilégio. E aí, obviamente, fazer desse privilégio o mais gostoso possível. E a forma de conseguir isso é conquistando. Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo, nosso convidado de hoje no Nossa Resenha. Catalá, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela conversa, não só sobre futebol, mas sobre relacionamentos interpessoais, sobre a vida, né, de forma geral, uma forma de se ver a vida. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu quem agradeço, é sempre um prazer poder bater papo com vocês. Acho que é um papo que foge um pouco do trivial, tem mais tempo para que a gente possa juntos construir uma linha de raciocínio. E eu acho que a gente tem um papel importante que é de levar conhecimento para os torcedores, para que eles possam tirar as próprias conclusões. Então, quando a gente é mais abrangente no papo, o torcedor consegue ter uma perspectiva mais global da coisa e gira na mesma frequência de energia que nós. Álvaro Loureiro, que tal sua primeira participação no Nossa Resenha? Foi excelente, né, Matheus? Só agradecer pela oportunidade, desejar todo o sucesso do mundo para o Catalá, para o São Bernardo e dizer que estou à disposição já aguardando pelo próximo convite. Grande abraço para todo mundo. Valeu, A aí gente ele tá agradece. igual o atleta, ele quer jogar o próximo jogo. Exatamente, ele quer estar relacionado, né? Todo mundo quer estar no time titular. E a gente agradece ao Catalá, ao Álvaro e a você que acompanhou nossa resenha até agora. Muito obrigado pela sua audiência e fique ligado no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.